Olá, sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz e a ideia aqui desse canal é a gente discutir alguns fatores importantes, especificamente para aqueles corredores que sofrem com lesão ou que têm por objetivo aí ter mais qualidade ao longo da corrida de rua. O tema hoje ele é bem comum, então eu recebo muitas perguntas, os meus alunos sofrem com frequência com esse problema, que é a dor no joelho, né? Se a gente vai olhar para a literatura, a maioria das incidências que afastam o corredor amador das provas e dos treinos é a dor articular paterofemoral, que é a dor no joelho. E aí, como eu já disse em outros vídeos, a gente sabe que a lesão é multifatorial, então a gente não consegue ainda predizer qual determinante específico foi o causador principal daquela lesão, daquele trauma, né? Então a ideia desse vídeo é a gente discutir um pouquinho o que a gente pode fazer para administrar essa dor e qual direção a gente precisa tomar. Então eu vou contar para vocês três medidas importantes que a gente precisa observar caso você tenha esse diagnóstico aí de dor no joelho, tá bom? Então fica comigo até o final e eu vou te contar esses três fatores. Então, como a gente já comentou, então a lesão ela é multifatorial. A gente tem que entender que o joelho ele tem um mecanismo de absorção de choque. Então, ao longo do tempo, se a gente, por alguma posição errada ou por alguma fraqueza ali da região adutora, do glúteo, a gente pode acaba acarretando nessa sobrecarga e nesse desgaste, nesse prejuízo articular no joelho, né? Um estudo bem legal no Canadá de 2014 estudou a frequência de passada, ou seja, a cadência dos corredores, e percebeu que quando a gente aumenta a cadência, ou seja, a velocidade de corrida de 5 a 10%, nós conseguimos observar uma diminuição da força sustentada nessa articulação, ou seja, a gente diminui de uma certa forma o impacto. Então, é a primeira medida então, que eu trago para vocês. Então, se a gente pensar, mesmo que você diminua, compacte o treino, não faça os quilômetros projetados na semana, mas que você consiga diminuir esse volume, mas aumentar a cadência, aumentar a passada, né? Deixar a passada um pouco mais fluida, um pouco mais rápida, isso faz com que o tempo da fase de apoio seja menor. Isso faz com que a nossa sobrecarga seja um pouco mais diminuída na corrida. Nossa, Bia, mas que complicado. Pois é, mas aos poucos a gente vai tentando entender, vai trazendo isso para a aplicação da prática, tá bom? Mas a ideia é essa, vamos aumentar a frequência de passado, ou seja, aumentar a cadência. A maioria dos relógios hoje em dia monitoram isso nos treinos, então acho que é uma medida fácil da gente observar no tempo. E aí a gente vai com o tempo observar uma diminuição da sobrecarga do joelho. A segunda medida legal que a gente pode pensar e que alguns artigos trazem é que quando a gente observa uma pisada de calcanhar durante a fase de apoio, isso tende a sobrecarregar mais o joelho. Então, para corredores que apresentam esse tipo de lesão no joelho, uma pisada com calcanhar não é tão interessante. Então, a gente tem que pensar em educar a nossa pisada e usar todos os músculos profundos do pé, né? Então, pensar que não só apoiar o pé com o calcanhar, mas sim fazer o rolamento, médio pé e antepé. Essa propulsão mais bem distribuída vai sobrecarregar menos o joelho, vai fazer com que a gente tenha uma longevidade aí na corrida. A terceira medida, e uma das mais importantes, eu acredito que o seu treinador e você tenha lido bastante sobre, é a questão do fortalecimento muscular. Hoje a gente tem com muita clareza na literatura, são evidências assim mais que comprovadas que aquele corredor, se a gente compara um corredor que faz fortalecimento e um corredor que não faz, não tem essa preocupação, a diferença na qualidade, na longevidade é muito grande no desempenho, né? Então a gente precisa pensar no fortalecimento, tá bom? Bia, segunda medida, como é que eu faço mesmo para conseguir medir como é a minha pisada durante a corrida? Simples, eu fiz um e-book super legal e simples para vocês, para ensiná-los a como identificar qual é o seu tipo de pisada na corrida, na esteira. Então eu vou deixar o link, espero que ajude. Se você gostou, deixe um comentário. Se você quer correr sem lesão, se você está com esse problema no joelho, está com dores, tem esse diagnóstico, comente aqui embaixo. Sem tempo para lesão, que a ideia aqui é a gente fomentar conhecimento e trazer para vocês aplicações que ajudem vocês a chegarem mais longe, tá bom? Então cliquem no link e depois de baixarem o e-book me digam se foi útil e se foi útil compartilhem com seus corredores, com seus amigos, ok? Obrigada e até a próxima!